Oi meninas, tudo bom? Bom, como eu disse pra vocês, o canal não vai ficar totalmente parado, então hoje eu vou trazer pra vocês aqui 3 lançamentos Dark Side Books, tá? Esses daqui foram os últimos livros que saíram pelo selo Crime Scene, mas eu vou conversar um pouquinho deles com vocês e eu vou dar umas indicações de outras coisas pra vocês assistirem também que tem a ver com esses livros. Gente, então o primeiro livro que eu quero conversar com vocês é este daqui, BTK ou BTK, Dennis Lynn Ryder. E esse livro foi escrito por 4 pessoas, que é o Roy Wenzel, Tim Potter, Hurst Laviana e Ellie Kelly. Eu não conhece nada sobre o BTK. Tem muitas semelhanças com o Zodíaco, né, o assassino Zodíaco. E o que mais caracteriza isso seria o seu narcisismo, a sua forma de querer aparecer na mídia e tal, né? E ele chegou então a matar, eu acho, se não me engano, foram 10 pessoas numa cidadezinha chamada Wichita, no Kansas. BTK, eu tive que olhar aqui, significa Bind, Torture, Kill, que significa amarrar, torturar e matar. E pelo que eu vi aqui no livro, parece que foi um apelido que ele mesmo tinha se dado. Então, o cara era narcisista mesmo. Uma das características, gente, da forma de matar do Dennis Ryder é que ele asfixiava as vítimas e ao mesmo tempo se asfixiava. Então ele tinha muito aquelas questões de bondage. Então ele sentia prazer na autoasfixia, né? E ele fazia isso na hora que ele matava. Esse livro aqui, ele é o estudo mais completo sobre o caso, e agora que como ele está numa nova edição, ele então traz novos dados, ele está mais atualizado. Assim, gente, pelo que eu estava dando uma olhada, ele tem muitas fotos pesadas, ele tem fotos fortes. Aqui tá claro que eu não vou mostrar aqui, porque senão o YouTube vai me barrar. Mas esse daqui é o cara, tá? E ele tem uma característica que ele se enquadra naquele estilo de serial killer, naquele estilo de assassino que ninguém desconfia. Aquele cara que tá fora de suspeitas, né? É o tiozinho que dá oi pras crianças na rua. É o cara que tem um bom casamento, tem uma foto aqui pesadíssima. É aquele vizinho exemplar, então ele tá enquadrado naquele tipo de cara que tá no meio da sociedade e ninguém sabe quem é. E isso me lembrou muito aquele livro... Ah, esqueci de pegar. Ele me lembrou muito, então, um assassino desse livro aqui, Escuridão Total Sem Estrelas. Uma obra de ficção, escrito pelo Stephen King. Não sei se vocês já leram o conto chamado Um Bom Casamento. É o conto de uma mulher, né, que do ponto de vista dela, que ela é casada com um homem perfeito há mais de não sei quantos anos, né? E dessa cidadezinha onde eles moram tem um assassino que mata mulheres friamente, e ele nunca foi pego. Até que um dia ela tá mexendo lá na garagem e ela acha uma caixinha com um monte de identidade, de carteiras de identidade das vítimas desse assassino. Então ela pensa, porra, o meu marido é um serial killer e eu nem sabia. Então me lembrou muito esse cara, né? Não sei se o Stephen King se inspirou no BTK, mas é meio que um padrão, né? Esse estilo de... É um arquétipo, né? É meio que um arquétipo de assassino, né? Do psicopata, do serial killer clássico, que está mascarado. Se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, se você quer se aprofundar no caso, esses livros da Crime Scene, eles são bem grossos, então é meio difícil você pegar e ler numa sentada só. Eu gosto de ir lendo devagar, eu gosto de ir pesquisando, eu gosto de riscar os livros da Crime Scene. Sim, gente, eu risco, eu rabisco, eu passo marca-texto, porque eu gosto de ir estudando a história mesmo, só que eu tenho que estar muito, muito submerso nessa vibe, sabe? Então eu preciso estar muito assim na vibe pra... Esse daqui é aquele estilo de livro que você vai ficar o ano inteiro lendo, o ano inteiro pesquisando, e aí você vai para ele, vai assistir vídeos sobre o assunto. Porque, como eu falei, os livros da Crime Scene, eles são carregados de informação, eles têm muita nota de rodapé, então você vai pesquisando, uma coisa leva a outra. Então são livros que demora de você ler, então se você tiver, como eu falei, submerso nessa vibe, então eu super recomendo. Essa daqui então é a máscara que ele usava, né, nas suas matanças, e ele usava essa máscara também para autoasfixia. E junto com esse livro, gente, eu quero deixar a indicação também do vídeo da Serial Chicks, da Paula Febi e da Cláudia Lemes, que ela é um canal, né, se você não conhece o Serial Chicks, é um canal onde tem 2 escritoras que elas gostam muito do assunto, elas entendem bastante do assunto, e elas começaram a fazer vídeos sobre vários serial killers mais famosos, mais conhecidos, e elas fizeram um vídeo sobre o BTK. Então é um vídeo super legal, assim, elas falam muita curiosidade, elas falam bastante coisa que tem no livro, então eu recomendo você assistir o vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Bom, gente, a próxima indicação é um livro chamado Columbine,
tá? E esse livro ele foi escrito pelo Dave Cullen, não é parente do Edward Cullen. É um livro que ele tá muito... assim, o estético dele tá muito interessante porque ele traz toda essa capa cinzentada, morta, opaca, né? E aqui você vê então o colégio, né? Onde se passou a desgraça. E aí você tem toda essa cor, né? Que lembra fumaça, que lembra nada ao mesmo tempo, porque realmente é uma história que não é engraçada, não é uma história legal. Se você não conhece nada sobre a história de Columbine, dois adolescentes no Colorado entraram matando sem dó nem piedade metade do povo que estava na escola. Morreu aluno, morreu professor. Se eu me lembro bem, acho que eles mataram 12 pessoas, mas muita gente saiu ferida. Mais de 20 pessoas saíram feridas, então eu acho que é o caso mais famoso desse tipo de crime. Crime em massa. Eu sou muito fissurado na história desse caso, por causa de um filme que eu vou mostrar daqui a pouco. Temos também um caso muito parecido aqui no Brasil, né, que foi recentemente, né, aconteceu recentemente, lá em Suzano. Então foi muito parecido, assim, se você for estudar o caso profundamente de como aconteceu dos dois, você vai é um pouco assustador até as semelhanças entre esses casos, gente, é muito assustador observar assim o que os dois casos têm em comum. Eric e Dylan, o nome dos assassinos aqui, eu não lembro se eles mudaram no filme, eu acho que mudaram no filme, então eu posso estar um pouco confuso. Mas casos assim sempre vão deixar uma mancha cinzenta por onde passam, né? E a gente percebeu muito isso no dia de Suzano, daquele massacre em Suzano. Porque ele acontece, mas ele afeta tantas pessoas, ao mesmo tempo ele afeta outros estados, né? Outros países se manifestaram também no caso de Suzano. Então eles ficaram muitos dias retratando o assunto, retratando o caso na televisão, nos jornais. E começaram a vazar vídeos das crianças morrendo. Eu acho que isso foi o pior, porque eu lembro que quando aconteceu o massacre de Suzano, eu estava em casa, mexendo no computador, e eu não tinha noção do que estava acontecendo até que eu liguei a televisão e comecei a ver as notícias. Aí eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela me mandou um vídeo, e ela falou: Lucas, esse vídeo me mandaram porque eu tenho um parente lá que é policial e ele mandou pra mim. Aí na hora que eu vi o vídeo eu fiquei, me veio uma facada assim no peito, gente, porque foi um vídeo muito forte e ele acabou com o meu dia. Esse dia de massacre de Suzano eu fiquei tão sensível, eu fiquei tão sensível que acabou com o meu dia. Eu não conseguia fazer mais nada, e aí eu me lembrei então do massacre de Columbine, que é um massacre que eu estudei muito na minha adolescência por causa do filme que eu vou mostrar daqui a pouco. E ele é um caso que, se você vai estudar, se você começa a ver fotos, tem vídeos do massacre de Columbine. Eu nunca cheguei a ver vídeo deles matando, eu não sei nem se tem, mas tem eles do pessoal correndo, tem eles na praça de alimentação do colégio. Então assim, quanto mais você vê esses vídeos, você vai buscando as informações, você vai ficando com um gosto amargo na boca. E não sei se por serem adolescentes, pelas motivações que a gente não sabe direito quais são as motivações até hoje, ou então das pessoas que estavam ali, tipo, na hora errada. Não sei nem como falar que era na hora errada, lugar errado na hora errada, porque eles estavam na porra de um colégio. Mas pessoalmente eu me afeto demais. Dei muito sobre esse caso na minha adolescência, né, de Columbine, por causa do filme. Porque assim, por que eu tô citando tanto esse filme? Porque eu assisti ele primeiro. Então, o filme que me despertou a história. E na época, gente, eu sofri muito bullying. Eu fui uma criança e um adolescente que sofria muito bullying na escola, só que o meu bullying era meio pesado, então eu apanhava na escola. Os meninos cuspiam na minha cabeça, no meu cabelo. Eu lembro que teve uma vez que o cara cuspiu na mão e esfregou assim no meu cabelo como se fosse shampoo. E eu era encurralado, sabe? Foi uma coisa horrível. As minhas experiências escolares até a oitava série, gente, foram as piores. O primeiro e segundo ano ainda foram ruins, foram péssimos. Eu acho que eu só fui ter um pouco de paz no terceiro ano, que foi um ano que eu já tinha mais amizades, que eu já estava mais tranquilo, mas antes disso era ladeira abaixo, assim, eu só tenho experiências ruins, negativas. E aí naquela época eu não vou dizer que eu pensava em entrar matando, né? Nunca me passou pela cabeça esse tipo de pensamento. Mas eu me colocava muito na pele desses assassinos, e aí eu tentava ao máximo entender
O que levava a pessoa a cometer uma coisa dessas? E eu nunca consegui entender. Enfim, já me envolvi demais aqui. Realmente, gente, esse caso ele mexe muito comigo. O filme é esse daqui, ó, Elefante. Eu não lembro a data que foi lançado ele, mas antes de eu descobrir que esse caso existia, eu assisti o filme. E esse filme, ele é um filme que ele tá muito fora do padrão do que é dos filmes contados hoje em dia. Ele não é documentário, tá? Ele é uma novelização, digamos assim, do caso. E ele é um filme muito parado, muito parado. Ele é um filme que tem toda uma atmosfera pesada, como é o caso, ele deixa essa atmosfera pesada. Ele tem vários easter eggs espalhados pelo filme inteiro que mostram que vai culminar num grande clímax. Quando o clímax chega, ele não é aquela coisa cheia de trilha sonora, aquela coisa hollywoodiana cinematográfica. Ele não tem trilha sonora, o filme. Os adolescentes simplesmente entram, tem um deles que é até o Alex Frost, que é um ator que eu gostava muito na época, mas ele sumiu, não sei porquê. Mas eles entram na escola e eles vão atirando nas pessoas, e o filme mostra mesmo. E é sem trilha sonora, é tudo no silêncio, como se você estivesse realmente lá na escola. E tudo aquilo estivesse acontecendo. E eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei tão chocado, assim, eu fiquei tão paralisado, assim, sabe? Que eu falei, gente, que é isso? E aí o meu irmão falou, e é um caso real. Aí eu fui pesquisar sobre Columbine, e aí dali foi só ladeira abaixo. E, gente, ele é um filme que eu recomendo muito. Não pegue esse filme numa hora que você estiver de boa, assim. Pegue o filme já sabendo o que você vai encarar. Pegue ele bem concentrado, porque realmente eles te colocam lá dentro da escola. Quando você vai ler o livro, quando eu dei uma folheada, eu peguei algumas informações do livro, mas como eu falei, eu já estudei muito sobre esse caso. Os adolescentes no filme são bem diferentes do que eram na vida real. Tá? Aqui no filme, eles colocam o Eric e o Dylan sendo pessoas muito reprimidas, muito alvo de bullying. Talvez por isso o filme tenha mexido muito comigo na época. Eles são muito zoados, eles são tipo pessoas que não se encaixam em nenhum grupo, eles estão sempre juntos. E eles sofrem muito bullying e tal, aquela coisa toda. Só que quando você vai ver como eles eram na vida real, não, eles praticavam esportes, eles namoravam, né, meninas, e eles eram adolescentes normais, assim, ninguém falava que eles iam fazer o que fizeram. Então o filme mudou um pouco essa questão, né, até para dar um pouco mais de drama na história. Mas eu recomendo você assistir o filme e ler o livro, estudar um pouco sobre a história, até pra você não se compadecer muito dos assassinos, porque isso acontece, né, gente? É inevitável que você tente entender o lado da pessoa, mas é que nem eu falei, eu sofria muito bullying, eu assisti o filme, eu fiquei chocado, eu entendia a motivação no filme, né? Eu era uma criança na época, mas eu conseguia entender a motivação dos assassinos, mas eu ficava, como assim, gente? Eu não faria isso, eu não consigo nem imaginar fazendo uma coisa dessas. E aí você vai estudando e aquilo vai virando uma bola de neve, enfim. É um caminho sem volta. Mas eu recomendo muito vocês comprarem o livro, tá muito bonito, tem muita informação. Eu só senti falta de um pouco de fotos, não tem foto nenhuma. Até explica aqui, né? Eu tava lendo a introdução e ele explica do porquê não tem fotos, e é isso aí mesmo. Tá? Ele optou por não ter justamente pelo respeito. Enfim, gente, fica aí minha indicação pra vocês de mais um livro da Crime Scene, da Dark Side Books. O último livro eu vou falar rapidinho, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. É o livro do John Wayne Gacy, que se chama Killer Clown. E esse livro é escrito por Terry Sullivan e Peter Macon. E, gente, eu conheço... Esse talvez seja o caso que eu conheça menos sobre os 3 lançamentos, então provavelmente esse vai ser o segundo que eu vou ler. O primeiro com certeza vai ser o de Columbine. Mas esse daqui vai ser o segundo que eu vou ler, porque ele é pelo pouco que eu conheço dele, ele é bem forte. Eu sei que esse cara, ele matava, o alvo dele eram adolescentes, eram jovens meninos, tá? Não sei se ele chegou a matar adultos, eu acho que ele até matou 1 ou 2 adultos, mas eu lembro que o alvo principal deles eram crianças e adolescentes meninos. Eu acho que ele trabalhava, gente, com vestido de palhaço, então essa era a profissão dele, né? E ele usava isso justamente para chamar a atenção desses meninos, né? Essa edição ela tá bem colorida, lembra bem aquela coisa de circo. Essa daqui já tem algumas fotos aqui no final. Eu lembro que o que mais me impressionou nesse caso do John Wayne Gacy é que ele matava as pessoas, né, os meninos, e ele escondia os corpos na própria casa. Assim, gente, era muito corpo que tinha ali. Eu não lembro quantos ele escondeu na casa, mas eu sei que num total eu acho que foram 30 ou 33 meninos que ele matou.
Então, gente, mais de 30 meninos. Eu não sei se ele escondia todos esses 30 e poucos na casa dele, mas foram encontrados muitos corpos na casa dele, debaixo assim do assoalho. E ele só foi pego porque uma das vítimas tinha conseguido escapar e denunciou ele imediatamente. E assim, gente, esse caso também tem vídeo do Serial Chicks. Elas fizeram um vídeo só sobre o Joe Gacy, então eu também vou deixar o link aí embaixo. O legal do Serial Chicks é que elas trazem a visão geral sobre os assassinatos, sobre o assassino, só que elas não passam pano, elas não romantizam, sabe? Nossa, ele foi o mais famoso, que delícia. Não. Elas realmente passam a informação, elas se mantêm neutras e elas não passam a mão, elas não passam pano para esses assassinos, tá, gente? Então, é um canal que ele não tem romantização de assassino. Vai começar por aí. É legal também que elas sempre trazem indicações de livros, de filmes, de documentários sobre o assunto. Então eu recomendo muito que vocês deem uma passadinha lá no vídeo delas e assistam, porque vale muito a pena. Só que é aquilo, né, gente? Olha, eu terminei de gravar esse vídeo aqui agora e eu ia fazer umas coisas que eu já nem vou mais, porque meu clima, a minha energia já mudou. Então, estudar sobre essas coisas é complicado. Por isso que eu falei, não tem como pegar esses livros e ler em uma sentada só, porque, você vai entrar numa depressão fodida, gente. São livros pra você ir lendo aos poucos, devagarzinho. Eu tô assim, até com falta de ar. Não é frescura, tá, gente? É uma energia que muda. Ela muda realmente. Então, eu vou parar de falar sobre isso. Eu vou fazer alguma outra coisa aqui agora. Vou comer, né? Um docinho. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Dark Side Books, muito obrigado mais uma vez por ter me enviado esse material. Isso daqui é um material de estudo para uma vida inteira. Só sobre esses casos. É muito bizarro, assim, sabe? Você tem que ter cu pra isso, tem que ter estômago. Então assim, gente, à medida que eu for lendo os livros, como eu falei, eu vou lendo bem devagarzinho, eu vou atualizando vocês lá no Instagram. Então me segue lá, eu tô com alguns projetos novos, eu tô com trabalhos novos de pintura, de artesanato também no Instagram. Então tudo vai sair por lá primeiro. Então me siga lá, o link tá aí na descrição. Então é isso, gente, beijo pra todo mundo, fiquem em paz.